Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha, gente, eu dei uma paradinha aqui para conversar uma coisa muito séria com vocês. O que está acontecendo agora no Brasil? Brasil com Estados Unidos, né? Eu não digo nem briga, né? Eu digo assim, umas farpas, né? Umas alfinetadas, uma- umas indiretas que os presidentes estão trocando aí, né? Um diz uma coisa, outro diz outra. E aí vem um presidente, né, dos Estados Unidos dizendo que vai taxar o Brasil. Isso vai afetar? Vai. Vai prejudicar em muita coisa? Vai. Vai deixar as coisas mais complicadas? Vai, com certeza. Porque se as taxas aumentarem, a negociação dos produtos entre um país e outro, ele vai diminuir, né? Vai ficar ali, talvez reduzir ao máximo, ou então parar, né? E o Brasil depende de outros países, como outros países dependem do Brasil também para negociar seus produtos. Vai ficar apertado? Vai, porque tem coisas que é fabricado no nosso país que outro país não tem, compra, coisas que não são fabricadas aqui e é fabricado em outros países, é necessário comprar, o Brasil compra. E essa negociação, se houver essa taxação, vai ficar complicado, vai ficar difícil. Nos tempos de hoje, a inflação alta e dinheiro pouco circulando e vai ficar muito complicado para o brasileiro, né? Muito complicado mesmo. Mas uma coisa que as pessoas não estão atentando, é que nós necessitamos muito da internet e se o americano resolver cortar o sinal da internet, né, o sinal de GPS, né, o sinal de satélite para o Brasil, aí nós estamos ferrado mesmo, como diz aí, lascado, né? Por quê? Veja bem, se o sinal da internet é cortado, né, através dos satélites dos Estados Unidos, hoje os americanos têm a maior parte de satélite no espaço, né, onde abrange todo o planeta. Então, dá mais rapidez, né? A quantidade de satélites dá mais rapidez, né? Dá agilidade para que o Brasil utilize os satélites dos Estados Unidos e como já vem usando, porque depende dos satélites dos Estados Unidos. O Brasil trabalha, perdão, desculpem aí, o Brasil trabalha com os satélites dos Estados Unidos. Então, o que é que vai afetar se cortar o sinal? Primeiro, você diz, eu tenho meus dados móveis, eu tenho minha internet no meu celular. Quando você usa o celular, quando você usa a internet, dados móveis, né, você já pagou por isso, já pagou adiantado. Além de você ter uma operadora que você paga para ter internet, quando você compra o celular, você já paga um royalty, né, já paga um valor que para defesa, né? Defesa das Forças Armadas, defesa, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que comanda através dos satélites as Forças Armadas, né? E o Brasil aqui, para poder o navio navegar, para ter o GPS, para andar nas águas, saber a localização onde está, usa os satélites, o sinal americano. Os aviões para decolar usam o sinal dos Estados Unidos, né? A gente, para fazer um Pix, a gente cortou o sinal, a gente não faz mais Pix. Quem faz mais Pix por celular não vai existir mais Pix, né? Fazer transferência de dinheiro, de Pix e tal. Os bancos, não totalmente que eles necessitem toda transação que seja precise do GPS ou precise do satélite, mas tem muitas as transações que precisa. Hoje a Amazônia toda é coberta pela Starlink do Elon Musk, e é responsável por 90% das antenas da Amazonas é da Starlink. E o Brasil brigou com quem?
O Elon Musk. Multou o Elon Musk. Bloqueou as empresas do Elon Musk. Quer dizer, hoje existe a Starlink funcionando no Brasil, né? E várias empresas bancárias, várias agências bancárias usam, principalmente no Nordeste, usam a Starlink. Tem várias carretas em alguns pontos estratégicos que pega o sinal, né, do satélite e joga para aquela cidade. Tem várias carretas para servir como receptivo, né, sinal que recebe e manda a Starlink para agências, para a cidade. E se cortar, se o americano cortar, como é que vai funcionar? Né? Então, a coisa fica complicada. Aí você diz assim, Antônio, mas o Brasil não pode usar satélite, cortar, se o americano cortar, ele não pode usar de outro país? Pode, pode sim, mas é o seguinte, veja bem, vai levar um tempo para se fazer os acordos e tal, e as licenças, né, para operar com os satélites de outros países. E outra coisa, os americanos têm a maior parte de satélites cobrindo o planeta Terra. Então, se você pegar, se o Brasil for trabalhar com, vamos dizer, a China, que tem bem menos que... um exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui, não é o exato. Vamos supor que os Estados Unidos tenha 1000 satélites na órbita, né? Cobrindo ali todo o planeta. Aí vem a China com 30, ou 36, vem a Rússia com 179, 180, por aí. Aí vem a União Europeia com vamos dizer, 24 a 30 satélites. Um exemplo. Se for usar satélite de outro planeta, não vai haver, de outro país, não vai haver falhas, lentidão, em alguns momentos pode ter apagão, né? Devido à quantidade menor, bem menor de satélite que joga o sinal com frequência, né? Vai haver apagão, vai haver às vezes apagão e lento. Quando funcionar, pode funcionar muito lento. Então, é um problema muito sério. Um problema muito sério que ninguém tá vendo isso aí. Ninguém está vendo. É um problema que eu acho que deveria ser resolvido com diálogo. Com diálogo para não nem acontecer a taxação e nem acontecer de um americano vir cortar o sinal do satélite, né, para o Brasil. O sinal de internet, o sinal de GPS, né? Como é que os aviões vão se situar onde estão, altitude, tudo, se não tiver o GPS, né? A localização exata. Os navios vão pegar os oceanos, como é que eles vão se basear pelo GPS se não tiver o sinal de internet e o GPS? É complicado. As pessoas não fazem mais Pix se não tiver a internet, né? E a coisa fica muito, muito complicado. É bom que os dois presidentes se acertem, conversem, que não é só a taxação que venha prejudicar o nosso país. Tem um corte aí de sinal de satélite aí que os americanos dominam, né? E outra coisa, os outros países se especializaram, os outros países investiram em satélite para ter o seu próprio sinal, para ter o seu sinal de internet, para não depender totalmente dos outros países vizinhos. Depende sim, porque há uma união, há umas licenças, um contrato que são muitos satélites que os outros países trabalham com o satélite deles e satélite dos outros.
mas se especializaram. Se houver um problema, eles têm o próprio sinal. Eles têm os próprios satélites. O Brasil não correu atrás disso aí, não cresceu em cima disso aí. O Brasil ficou para trás e não se especializou em ter o seu próprio sinal de internet e depende hoje totalmente dos Estados Unidos. Caso os Estados Unidos venha cortar o sinal da internet, aí sim eles vão procurar, com o devido tempo, com devida licença, com devidas negociações, trabalhar com o satélite de outros países, mas com a quantidade de satélite bem menor, que talvez não chegue com perfeição, com clareza, com rapidez para resolver os problemas do nosso país. É a lentidão, é o apagão em certos momentos, pode haver falha, né? E coisa que os americanos superam com os satélites deles, que é muito rápido, abrange todo o planeta, né? Está na órbita aí, atingindo todo o planeta, que não deixa falhas. A rapidez, a perfeição do trabalho do sistema é perfeito. E isso aí, se cortar, vai dar um abalo muito grande, vai dar uma parada no nosso país. E nós não queremos que isso aconteça. O que você acha? Dá a tua opinião, deixa teu like aí, se gostou, se não gostou. Não é só taxação, tá, gente? Tem outras coisas aí muito importantes que o Brasil não se especializou, não cresceu, não produziu em cima disso, não criou para ser independente e dizem assim, até assim, o Brasil é soberano e resolve e tal. Depende sim de outras coisas. Depende dos Estados Unidos para comprar, negociação de compra e venda de produtos, né? Depende com outros países também. Depende dos Estados Unidos para o sinal de internet, devido aos satélites, que são muito, supera com uma margem muito grande de satélite, acima de todos os outros países, que não fica para trás. De maneira nenhuma, os Estados Unidos fica para trás dos outros. A perfeição total desse trabalho deles. E o Brasil depende também disso aí. Olha o problema sério, que não é só taxação. Então, vamos orar, povo brasileiro, vamos orar, vamos pedir que haja negociação, que os presidentes parem de ficar se alfinetando, né? Jogando farpas, né? Um para o outro, e conversar menos, e um diálogo acertado, um diálogo firme, forte, para que tudo se resolva e entre nos eixos, como diz a coisa. Aí sim, aí vai dar tudo certo, né? Obrigado a todos. Deixa teu like, deixa teu comentário. Tchau, tamo junto.